Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a casa, né, pelo convite. Toda vez que a gente recebe um convite para trabalho, né, sempre porque a gente está precisando, né? É mais a gente que está precisando do que os outros, né? Porque primeiro a gente vai falar, né, o ouvido mais perto nosso, né, que é para puxar a nossa própria orelha em primeiro lugar. Então nós vamos conversar hoje, né, a respeito do Evangelho em nossa vida. Então o Evangelho, né, é a doutrina de Jesus, né? Às vezes a gente pensa assim, né, e pensa nos exemplos de Jesus, na vida de Jesus. Pensa, nossa, mas eu vou demorar muito tempo para chegar até ele. Vamos mesmo. Mas iremos chegar um dia. Esse é o conforto que nós temos, né, de saber que, ainda que demore séculos, talvez milênios, sei lá, mas nós vamos chegar até lá. E nada impede que a gente comece, desde hoje, talvez já tenhamos começado, né, e que possamos continuar seguindo, procurando ver aquilo que ele fez, aquilo que ele falou, tentar entender as mensagens que ele disse. E porque Jesus falava muitas vezes de uma forma, por parábolas, né, para chegar ao povo. Então, ele se dirigia àquelas pessoas ali que eram pescadores, que eram semeadores, que eram pessoas que trabalhavam ali naqueles trabalhos que ele utilizava. Ele falava do semeador, as pessoas que plantavam lá se enquadravam, né? O semeador saiu a semear. Poxa, então, isso é o que eu faço todo dia, né? Então, prestavam mais atenção, né, para tentar ver ali. E captavam uma coisa, né? À medida, né, que foi passando, que a gente vai evoluindo, a gente começa a ver outras coisas também que tem nas entrelinhas das parábolas, e que tudo aquilo que Jesus nos disse sempre tem alguma coisa que a gente pode extrair a mais. Então, aí a gente se pergunta, será que eu tenho que ter decor a vida de Jesus, o Evangelho, todos sabendo capítulo, versículo, dos quatro evangelistas, tudo certinho, na ponta da língua, da cabeça? Tem pessoas que têm memória fotográfica e conseguem isso, né? Mas só saber de cor não é o mais importante. É importante conhecer, mas não seria necessário a gente saber de cor. Seria necessário a gente compreender a mensagem e colocá-la em prática. Antes de saber recitar de ponta a ponta o Evangelho, nós temos que ver o que nós podemos fazer desde já, que nós sabemos, por exemplo, quando ele disse ali, né, perdoai, que o Pedro perguntou, né, quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7. Puxa, às vezes é difícil perdoar uma vez, né? Então, chegar no ponto dos 70 vezes 7 vai demorar. Mas eu já posso começar tentando perdoar uma vez, né? Depois mais uma, né? Tentar fazer aquele... Mesmo que a gente se proponha, não, a pessoa vive me perturbando. Eu vou perdoar ela 70 vezes 7, dá 490 vezes. Eu vou marcar 490 vezes, eu perdoo, depois eu não perdoo mais. O que vai acontecer? A pessoa pode até começar, né, contando, vai lá fazendo um risquinho. Hoje eu perdoo, tá, que seja. Hoje de novo, tá. Chega um ponto que ela não vai ter a paciência de contar as 490 vezes e vai interiorizar aquilo. Essa pessoa, ela, coitada, né, ela está passando por dificuldades, então ela fala coisas que me perturbam, mas me perturbam porque eu me deixo perturbar. Então, ela que está passando por um problema, eu tenho que compreender. Vai chegar um ponto que não vai mais precisar daquela planilha para ir marcando, né, quantas vezes precisa fazer quantas vezes que precisaria perdoar. Quando Kardec codificou o Espiritismo, ele começou lá da parte científica, né, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, mas então todos aqueles ensinamentos que começaram como uma parte extremamente científica e filosófica, né, tinha tudo a ver com os ensinamentos de Jesus. Então, ele resolveu publicar, né, o terceiro livro, né,
que até quando ele começou, a ideia era colocar o nome Imitação do Evangelho. Depois ele mudou de ideia, né, e resolveu colocar, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque às vezes também dá alguns probleminhas, que a pessoa olha, mas eu quero ler o primeiro, né? Não quero ver o Evangelho segundo, eu quero ver o Evangelho primeiro. Até perceber, né, que não é, que é segundo de acordo com, né? Não é o segundo volume, né? Mas então ele colocou ali as partes, ele não se prendeu assim à parte biográfica de Jesus, né? Mas ele se prendeu à parte dos ensinamentos. A gente pode ver que ali ele coloca no prefácio, né, que a parte da biográfica de Jesus pode trazer algumas divergências, data de nascimento, foi dia 25 de dezembro, não foi, né? A morte foi os 3 dias, sexta, sábado, domingo, dá 2 dias só, né? Então, essas partes assim, né, não são tão importantes, mas o que aconteceu, o que ele ensinou, a doutrina que ele trouxe para nós, né, isso é que é o importante, que é isso que ele estudou, né, para trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar aquelas explicações mais detalhadas de coisas que antes a gente poderia ter uma outra interpretação, né? Como a questão da reencarnação ali, que a gente, na conversa com o Nicodemos, né, que era aquele doutor da lei que foi conversar com Jesus, né, e pergunta como vai fazer para voltar, para chegar ao reino dos céus, né? E Jesus falou, né, ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. E ele, mas como? Vai ter que, depois de velho, vai ter que voltar para o ventre da sua mãe, né? Ele, não, tem que nascer do alto, da água e do Espírito. Existem religiões que interpretam isso como o batismo, né? A água e o Espírito. Nós já podemos entender, né? Já entendemos de outra forma, né? Que o Espírito, a água seria o corpo, né? Que o feto fica ali no líquido amniótico, né? Que é a água, né? E o Espírito que vai tomar conta daquele corpo. É o mesmo Espírito que está voltando num novo corpo, né? Trazendo assim a reencarnação como explicação. E outras doutrinas, né, têm as suas interpretações, né? E que para nós essa que é a que vale. Então, nós temos assim, ao nosso alcance todos os ensinamentos mesmo de Jesus que estão ali. A parte mais biográfica ele pegou lá na Gênesis, né, as previsões, né, os milagres de Jesus. Isso está daí na Gênesis, né, não no Evangelho. Então, para a gente conhecer a vida de Jesus e ter essa compreensão, né, de cada um dos seus ensinamentos, nós temos que pensar, então, né, o que o Evangelho faz, o que o conhecimento a respeito de Jesus traz para as nossas vidas. O que o conhecimento do Evangelho vai alterar na nossa vida. E aqui a gente abre um parênteses. A gente conhece a história de Paulo de Tarso, era Saulo de Tarso, né? Que era aquela pessoa assim que era rígida no cumprimento das leis, né? Das leis mosaicas, né? Que eram as leis judaicas que eles seguiam, né? E que ele era ele tinha um coração todo ali naquelas leis, e então ele não aceitou aquela ideia de Jesus e mandou matar o Estevão, né, a pedradas, né, que era uma das formas que era utilizado era um tipo de pena de morte que era utilizado ali na época. Então ele não concordou com aquilo que Estevão pregou, né, falando a respeito de coisas que daí não batiam, dizendo, por exemplo, que Jesus era superior a Moisés, aquilo ali, né,
Quem leu o livro Paulo e Estevão, né, sabe a história, eu li faz muito tempo, pode ser que eu esqueça algum detalhe, né? Mas então ele fala ali, né, que ele fica indignado, não concorda com aquilo, acha que é uma aberração, ele está indo contra as leis judaicas e manda matar. Só que quando ele manda matar, ele não sabe que o Estevão era irmão de Abigail. E Abigail era sua noiva. E quando ele descobre que a sua noiva era a irmã daquele cara que defendia Jesus, por mais que ele amasse a noiva, ele manda ela passear. Ele não quer mais saber dela. Porque ela lembra a ele aquele discípulo de Jesus que ele tanto odiava. E no momento que ele sentiu que ele precisava, né, ele tinha a necessidade de romper com Abigail, por ela estar ligada a alguém que gostava de Jesus. E aí um ódio muito grande por Jesus ficou fortíssimo no seu coração, aquele ódio, e que ele não queria saber, ele jurou perseguir Jesus até a sua morte. E ele soube que tinha lá em Damasco, tinha um grupo que era comandado pelo Ananias. Ele falou, vou lá prender esse Ananias. O que ele estava? Vou continuar prendendo e mandando matar todas as pessoas que ficam divulgando essa história de Jesus. Daí a gente sabe o que aconteceu na estrada de Damasco, né? Jesus apareceu para ele e perguntou, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento ele viu aquela luz que ele o tornou cego. Ele caiu da montanha e perguntou-lhe, quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali ele deu uma reviravolta na cabeça do Saulo. Porque a partir dali, ele cego, como que ele iria continuar fazendo o seu trabalho? Então, Jesus lhe explicou como que ele iria encontrar o Ananias, que ele estava indo para prender o Ananias, né? Mas ele não sabia onde que ele estava. Jesus falou como ele poderia entrar em contato. Aí ele foi até Damasco, chegou lá e mandaram avisar o Ananias que era para ele encontrar. Quando Ananias chegou na casa onde Paulo estava hospedado, ele devolveu a visão para Saulo. E naquele momento, não só a visão física, mas também a visão espiritual. Porque naquele momento ele começou a conversar para tentar entender o porquê daquela... Até porque foi difícil para ele entender como que aquela pessoa, quem ele estava indo prender, veio ao encontro dele para curá-lo. E aí ele começou a conversar a respeito de Jesus, começou a compreender, e a partir daí se tornou a mudança. Aquele que era um perseguidor empedernido, raivoso, totalmente contra Jesus, ele virou totalmente. Ele passou a ser o maior divulgador da doutrina de Jesus, né? E foi ele que levou para fora ali da região de Israel, né? Que levou para vários lugares, né? Fazendo com que a doutrina de Jesus não morresse só ali, né? Não ficasse perdido só ali dentro ali em torno dos judeus. E outra coisa interessante que ele fez é que ele mantinha aquela correspondência, né, para manter viva a chama das pessoas, porque ele fundava a igreja e ia embora, não tinha como voltar logo em seguida, né, porque ele estava indo para outro lugar. Então ele mandava cartas avivando, trazendo novos esclarecimentos, mantendo viva aquela ligação daquele grupo, né, com ele e através dele com Jesus. Então, então aí a gente vê a importância do Evangelho que teve para Saulo, né? Passou a ser Paulo, mudou o nome, né, para Paulo, né, e chegou até hoje
A Igreja Católica reconhece como São Paulo, santificou, né, como São Paulo. E nós conhecemos através das histórias que foram contadas posteriormente, até no Evangelho, através do livro do Emmanuel, né, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Paulo e Estevão, que nos contam os detalhes dessa transformação. Então, a importância então, do Evangelho em nossa vida é a importância que nós demos a ela, que cada um de nós coloca como elemento transformador da nossa vida. O que nós podemos mudar em nós a partir do momento que nós conhecemos e esmiuçamos, né, o Evangelho. Saber o Evangelho de cor, a gente pode falar de cor e não interiorizar nada. Mas conhecer, ir analisando cada conhecimento novo que a gente adquire relacionado com o Evangelho, que possa alterar, que possa fazer a mudança no nosso comportamento, na compreensão dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Por exemplo, será que é importante a gente saber o nome dos 12 apóstolos? Saber de cor quem foram os 12 apóstolos, o nome deles todos? Será que é importante isso? É interessante a gente saber, até pelo fato histórico, né? Mas se a gente começar a olhar, bom, tá, então era Pedro, Tiago, João, eu não sei de cor, Simão Barjona, Tomé, Levi, Mateus, Bartolomeu, Natanael, o outro Tiago, né? Tiago Menor, Felipe, o Tadeu, o Judas Tadeu, né? Judas Iscariotes. Bom, a gente saber isso, tudo bem. Então, sabemos o nome. E daí? Meu nome é Célia, Silvio, Sandro, a Mayra, a Claudete, a Ana Maria, não lembro o nome das duas. Mas só saber o nome, que diferença que faz. Mas aí a gente começa a observar uma coisa. Jesus não escolheu pessoas puras para serem seus apóstolos. Eram pessoas comuns. Né? Eram pessoas comuns que tinham, claro, naturalmente, já deviam ter, já eram programados para isso. Mas eram pessoas que não eram pessoas perfeitas, ainda eram pessoas com defeitos, com dúvidas, com dificuldades. E mesmo assim, ele os convidou. Né? O Pedro, que era o braço direito, né? Era um homem violento. A gente vê lá quando prenderam Jesus, que ele sacou da espada e cortou a orelha do soldado. Jesus catou a orelhinha de volta e colocou de volta no lugar, né? Não é para quem com ferro fere, com ferro será ferido. E depois ainda Pedro negou Jesus 3 vezes. Ou seja, não era uma pessoa perfeita. E agora, às vezes, o que acontece? Né? Ele se deu conta no momento em que ele ouviu o galo cantar. Ali ele percebeu, né, que realmente ele tinha sido fraco, ele tinha sido covarde por ter negado. Mas o que ele fez com esse autoconhecimento dali para frente? Ele passou a ter, quando eles fundaram a Casa do Caminho, né, ele passou a ter uma paciência infinita, né, uma paciência enorme com todas as pessoas, de não julgá-las, de atender a qualquer pessoa que viesse ali, porque ele reconhecia que ele também não era perfeito. E que Jesus confiou nele. Então, ele procura melhorar dali para frente. Né? Ele modifica também o seu modo de agir, para trazer realmente o conhecimento que ele tinha adquirido. E ali, naquele autoconhecimento também, que ele falava, não vou, quando Jesus falou que ele iria negá-lo, Pedro falou, não, imagina, né? De maneira nenhuma. E, no entanto, ele negou. Né? Então, o Judas, que o traiu, né? Não da forma como
traiu por uma situação equivocada, né? Ele achava que Jesus deveria, que no momento que Jesus fosse preso, né, ele iria usar os poderes que ele tinha, né, para dominar, né, e para libertar os judeus do jugo romano. Porque ele pensava ainda em termos de domínio material, ele ainda não tinha atentado totalmente para que o reino de Jesus era um reino de amor. Então não foi por maldade que ele queria acabar com Jesus, era porque ele queria que Jesus reagisse. E Jesus não ia reagir com violência, não era esse o objetivo de Jesus, né? Então, ali, tanto que ele se arrependeu tanto, né, por ter feito o que ele fez, ao ver que não deu certo o que ele pretendia, né, que Jesus não reagiu e assim, aconteceu tudo o que aconteceu, que ele se arrependeu, né? O Tomé duvidava de tudo. Tanto que ele, enquanto ele não pôs o dedinho lá na mão de Jesus, para ter certeza que era Jesus, ele não acreditou que era Jesus, que era em espírito que estava ali, né? Em espírito materializado, que continuava vivo mesmo após a morte. Então, todas as coisas, né, que a gente vê que eles tinham as suas mazelas, né, cada um. E mesmo, isso não impediu que Jesus confiasse neles para que eles divulgassem a doutrina dele, né, a doutrina do Pai, que eles levassem o consolo, falassem sobre Deus a todas as pessoas. E que amparassem, praticassem a caridade, amparassem uns aos outros. Né? E, então, o que a gente tira disso? Às vezes a gente pega a pessoa assim, convida a pessoa para fazer alguma coisa, não posso, não, eu sou muito imperfeita. Eu não posso fazer isso, não tenho. Eu já ouvi assim uma pessoa falar que ela não podia ser evangelizadora porque ela ainda não tinha feito a reforma íntima. Eu disse, meu Deus, então eu também não posso ser, porque eu também não fiz, eu estou tentando fazer, eu estou no caminho, a gente está procurando fazer, mas acho que ninguém aqui na Terra, não sei se teria alguma exceção aqui na Terra, pode dizer que já fez a reforma íntima. Estamos todos nós tentando, né? Estamos no caminho, estamos tentando, mas a gente ainda tem algumas coisinhas para pôr em ordem, né? Alguns mais, outros menos, mas todos nós temos ainda coisinhas para a gente acertar, arredondar, para as arestas. Né? Mas isso não impede de que a gente faça o bem, procure fazer o bem. Porque se Jesus confiou naqueles discípulos que também tinham suas mazelas, ele também confia em nós para que nós façamos o nosso melhor, aquilo que está ao nosso alcance. E até que a gente só vai realmente conseguir aparar as nossas arestas no trabalho, né? Ajudando as outras pessoas, fazendo o bem, procurando doar nós mesmos, doar nosso tempo, doar o que for material, em algumas situações que as pessoas estejam precisando, mas tantas coisas que nós podemos fazer, né? Então, isso não para ouvir uma pessoa doente, visitar uma pessoa doente, a gente não precisa ser perfeito. Basta a gente ter compaixão daquela pessoa, né? E, às vezes, ouvindo a história, dando atenção àquela pessoa, além de ajudá-la, ela se sentir que foi lembrada, que tem alguém que está pensando nela ali, que foi visitado, às vezes ela conta coisas que a gente olha assim, meu Deus, sabe como é que eu nunca pensei nisso, né? Já poderia ter feito isso, aquilo, aquilo. A gente escuta, às vezes, de pessoas que você se propõe a ajudar, acabam ouvindo coisas que elas acabam te ajudando, sem saber que ajudaram. Outra coisa também, nós podemos ver, né, que João era um garoto, né, era bem jovem, e Simão o Zelote era um homem mais velho. O que a gente pode extrair disso? Que não tem idade para seguir Jesus. Qualquer um de nós, em qualquer idade, em qualquer momento, tanto faz ser uma criança, ser um jovem, adolescente, como estar na meia idade, já está na terceira ou na quarta idade, sempre é tempo de seguirmos Jesus. Não existe idade nenhuma específica, né? Quanto antes melhor, né? Mas
Não, em qualquer idade, não, mesmo se a gente perceber, puxa, quanto tempo que eu perdi, já podia ter feito. Então aproveita e começa agora, né? É aquela frase do Chico, né? A gente não pode fazer um novo começo, né? Mas podemos começar para ter um novo final. Então, é exatamente isso, né, que a gente traz, né, observando os discípulos, que a gente vai perceber esses detalhezinhos. Né? Outra coisa, né? A maioria deles era solteiro, mas o Pedro era casado, né? Tanto que Jesus curou a sogra de Pedro. Para ter sogra tem que ser casado. Né? Então, não é o estado civil que vai impedir que a pessoa faça o bem e deixe de fazer o bem. Não existe nenhum empecilho para isso, não serve como empecilho. A grande maioria deles ali, né, o André, o Pedro, o Tiago, o João e alguns outros eram pescadores. Né? Eram homens assim, mais simples, né? Com pouca cultura, né? Trabalhadores braçais. Né? Ao passo que o Levi, né, era coletor de impostos, ele tinha estudo, né? já tinha feito, né, tinha estudado para poder fazer as escrituras lá contábeis, né, da época. Ou seja, não importa a nossa situação social, qualquer situação social, qualquer pessoa, tanto pobre quanto rico, mediano, né, ou estudo, né, tanto faz aquela pessoa que tenha cultura ou não tenha cultura, pode ser analfabeto, como pode ser ter pós-doutorado, não importa, todos podem trabalhar com Jesus. A maioria deles era pobre. Judas Iscariotes vinha de uma família rica. Ele tinha um comércio, inclusive. O que também mostra, né, que era a questão social. Tanto faz, pode ser pobre ou rico, pode ter qualquer posição social, não interfere na possibilidade de fazer o bem, de seguir a Jesus, de colocar o Evangelho dentro do seu coração. Então, qualquer situação que a gente possa ver como empecilho, não são empecilhos. Qualquer pessoa que esteja disposta a receber dentro do seu coração os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática, vai ir analisando as coisas. Poxa, isso eu já consigo fazer, isso eu ainda não consigo, isso eu consigo, isso eu ainda não consigo, mas eu vou conseguir. Né? Eu vou fazendo, vou vendo hoje o que eu consigo fazer, para mais tarde, à medida, se hoje digamos que eu sou uma pessoa assim, que perde a paciência com muita facilidade, né? Então, vou aprender a contar até 10 antes de dar a resposta atravessada. Né? Que aí, bom, às vezes vou contar até 10 e vou acabar soltando a resposta atravessada no primeiro dia. Né? No segundo dia, né? Na próxima vez, né? Vou contar até 20. Não vou só ficar até 10, eu vou contar até 20 e vou conseguir segurar um pouquinho. Posso dar uma resposta ríspida, mas já não tão. Né? Na terceira vez eu conto até 30. E daí consigo falar em voz normal. E assim vai, com esse treinamento, né, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a fazer uma mudança em nós, dentro dos parâmetros que o Evangelho nos traz, não vai ser de uma hora para outra. Né? A natureza não dá saltos. A gente não vai dormir com os nossos defeitos e de acordar já pura. Então, a partir de hoje eu nunca mais vou fazer não vou cometer mais nenhum erro. A partir de hoje eu sou um espírito puro. Então não vou fazer mais nada errado do que eu fiz até ontem. A gente pode fazer essa proposta. Até tem um exercício que veio no momento espírita, falava assim, né? Que a gente pode fazer como exercício, né? Hoje eu não vou fazer, não vou tomar depois da gente reconhecer qual é o nosso maior defeito, né? Se propor, né? Não, hoje eu não vou fazer isso. Passa o dia, pode, às vezes passa o dia tranquilo, quando chega lá no final do dia, dá uma quedinha. Não, mas amanhã é outro dia.
dia seguinte, hoje eu não vou fazer. Da mesma forma que é os alcoólicos anônimos, né, que fazem, né? Somente hoje eu não vou beber. E daí eles não se propõem a fazer, nunca mais eu vou beber. Então é somente hoje. E daí no dia seguinte, somente hoje. Quando conseguem aquele hoje, no dia seguinte é somente hoje de novo. E assim vai indo. E a mesma forma, somente hoje eu não vou fazer, eu não vou brigar com o meu irmão, né? Eu não vou tomar essa atitude, eu não vou me irritar com isso, com aquilo. Né? Então, o somente hoje, para uma coisa de cada vez, até funciona. Né? A gente vai modificando aos pouquinhos e vai chegar naquele ponto. De repente a gente vai ver, nem precisa mais dizer o somente hoje, porque a gente nem sente mais. Quanto tempo vai levar isso? Aí vai de cada um, vai do tamanho da... Mas em primeiro lugar a gente tem que se conhecer, né? A gente tem que perceber o que nós, daqueles ensinamentos que Jesus nos deixou, que o resumo é aquele, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que disso que eu já consigo fazer? Será que eu já consigo amar a Deus? Eu consigo ter fé? Eu confio em Deus plenamente? Ou eu só lembro de Deus quando estou numa perda? Ou quando acontece alguma coisa ruim, ainda falo, meu Deus não está vendo? Está acontecendo isso comigo? Então, ou a gente lembra de agradecer a Deus todos os dias. E amar ao próximo. Desde que fique bem distante, alguns, né? Como diz tem uma menina que fala assim, uma amiga que fala assim, né? A gente amar ao próximo. Né? Então eu amo alguns quando estão próximos, alguns quando estão distantes. Né? E alguns eu amaria nem ter conhecido. Mas estou amando a todo mundo. Mas não é, claro que não é o real. Né? E a última parte, amar a si mesmo. Que não é uma questão de amor próprio, aquele amor próprio egoísta. É o amar a si mesmo, da aceitação. Da gente compreender que nós somos obra divina. Deus nos fez. Então nós temos que agradecer aquilo que nós temos. Ele nos permitiu nascer. Então, se Ele nos permitiu nascer da forma como a gente é, nós temos que amar a nós como nós somos. E esse amar a nós mesmos vai incluir a gente perceber aquilo que a gente pode melhorar, aquilo que a gente pode se tornar uma pessoa melhor, mais amável, e mais digna de ser amada por Deus. Né? E tendo aquele parâmetro do próximo. O que eu gosto o que eu gostaria que meu próximo fizesse para mim? Eu tenho que procurar fazer. E isso mas isso naquele sentido bem amplo, né? Não no sentido de, por exemplo, eu gosto de ganhar chocolate, então eu vou dar chocolate para minha irmã. Só que a minha irmã é diabética, então eu não estou fazendo bem para ela, né? Eu estou fazendo para ela o que eu gostaria que fizesse para mim. Só que ela vai ficar doente fazendo isso. Né? Então, se eu quero agradá-la, então eu tenho que ver alguma coisa eu tenho que fazer aquela coisa assim, né? Eu quero agradar essa pessoa. Então eu tenho que ver alguma coisa que vai acrescentar para ela, né? Que virá fazer-lhe bem, e não aquilo exatamente, né? Que o Jorge Larraque fala tem uma palestra dele que ele fala assim, né? Fazer ao outro né, o que quer que faça, se for levar assim, sem analisar, né, dessa forma assim. Então, eu sou amiga de um homem-bomba, né? Então, um homem-bomba ele vai querer colocar uma bomba em mim, né? Então, vai querer me tornar uma pessoa bomba também, né? Então, não é por aí, né? Então, mas assim procurar, né? Procurar fazer ao outro aquilo que vai acrescentar ao outro, como a gente gosta, né? De ter, se eu não gosto que façam determinadas coisas para mim, eu também não devo fazer para os outros. Se colocar naquela situação, né? Se fosse comigo. E
E assim poder perceber em cada parábola de Jesus, em cada frase, em cada ensinamento de Jesus, tem uma coisa que nós podemos aproveitar para a nossa vida de forma prática, de forma de compreender. Né? Por exemplo, ali na parábola do semeador, a gente vê um exemplo de persistência, que a gente não deve desistir. Se aquilo que a gente fez da primeira vez não deu certo, nem da segunda, nem da terceira, na quarta vez poderá dar certo. O semeador, né, semeou, ele não parou de semear, caiu na terra, os passarinhos comeram, puxa, então nem adianta semear. Então, ele continuou. Né? Então, está um exemplo de persistência para nós não desanimarmos quando alguma coisa não ocorre exatamente do jeito que a gente gostaria que ocorresse e seguir em frente. Ali na parábola dos talentos, a gente pode perceber que todos nós temos talentos e que não devemos desperdiçá-los. Se a gente tem uma capacidade, uma possibilidade de fazer alguma coisa que faz bem, então nós temos que fazer aquilo. No momento espírita também, quando teve uma história, para encerrar, então, de uma mulher que uma mulher era muito rica e ela estava passando por depressão. E, então, ela não queria saber de médico, não queria saber de nada, mas ela tinha ficado viúva, o único filho tinha morrido, não tinha nora, não tinha neto, não tinha ninguém, então ela estava muito sozinha e muito depressiva. Ela tinha uma casa muito grande, né? Uma casa bonita. E daí uma empregada dela, que acompanhava há muito tempo, gostava muito dela, conversou com o médico, pediu para o médico ir lá conversar com ela, assim, ter uma conversa, assim, só conseguiu convencê-la a aceitar. Não falou que sem entrar em detalhes. Aí o médico foi lá e perguntou, falou com ela falou que não precisava de médico, não precisava de remédio, não queria saber de nada, que a vida dela não tinha sentido, né? Ela estava só esperando morrer, não ia se matar, mas que ela estava só esperando morrer, né? Que ela não tinha vontade de levantar, não tinha nada. E o médico saiu, né? Olhou, foi conversar com uma empregada que tinha chamado ele, né? E ele viu assim que em cima da mesinha tinha muitas correspondências, né? Eram muitos convites para casamentos, para festas, para batizados, para não sei, para tudo quanto era tipo de convite que ela recebia e nem se dava o trabalho de abrir os envelopes. E daí ela perguntou, e ela nunca sai do quarto? A única coisa que ela sai do quarto de vez em quando, ela na estufa, ela vai na estufa lá no fundo da casa, que ela planta violetas de várias cores, né? É a única coisa que ela se dedica, é aquelas violetas. Daí o médico pensou, ele voltou, ele falou, bom, então faz o seguinte, faz ela abrir todos esses convites. Ah, mas ela não vai querer abrir. Não, disse para ela abrir. Daí ela abriu, abriu e não ficou nem um pouco satisfeito com aquele monte. Ele, o que esse pessoal quer? Eu não quero saber de ninguém. E o médico veio e falou para ela, sabe, eu fico muito decepcionada com a senhora. A senhora é uma pessoa educada, uma pessoa que, pelo que a gente vê, tantas pessoas a convidam porque gostam da senhora. Ah, mas eu não quero sair, não quero ir para lugar nenhum. E a regra de boa educação? Se a senhora não quer ir, então manda uma violeta para essa pessoa que está convidando. Dá desculpa que não quer ir, mas manda uma violeta dessa, que fica um gesto bonito da senhora, e a senhora não precisa ir até lá. Então ela começou a fazer isso. Isso não custava nada, né? Então ela ia lá e mandava. Começou a mandar. E ele falou para a empregada, então, para ela dizer para todas as amigas, convidar ela para tomar chá, convidar ela para ir dar um passeio no shopping, convidar ela para tudo e qualquer coisa, porque daí, com aquilo, ela levantava dela, tinha que escrever os cartõezinhos, né, de agradecimento que mandaram as violetas. De repente, ela percebeu que as violetas dela estavam acabando, né, ela teve que sair de casa para ir comprar
mais sementes, teve que voltar a mexer mais com mais vasinhos, então, tudo ali, a melhoria dela toda se passou por intermédio ali das violetas. Ela passou, mesmo não frequentando mais a sociedade, que ela já não tinha mais interesse, né, de estar saindo, mas ela começou a passar a mandar a Violeta e passou a ser uma pessoa extremamente admirada. Né? E quando ela desencarnou, as pessoas falaram, saiu no jornal local, né, que perdemos a nossa Dama das Violetas. Então, daquela pessoa que ninguém nem ia lembrar de fazer uma oração por ela, né, porque pessoa mal criada, mal educada, né, manda convite, a pessoa nem abre o convite, nada, tudo. E de repente ela começa a distribuir flores, que são um símbolo, um símbolo de uma obra divina que traz alegria, que é uma coisa delicada. Né? Então aquilo modificou a ela mesma. Né? No caso, foi as flores que mudaram a forma, fizeram ela mudar. Então, as flores do Evangelho também podem mudar a nossa vida. Basta que a gente aprenda a cultivá-las e distribuí-las. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo convite. Muita paz.